Os filmes de terror antigos, aquela época em que as pessoas não sabiam o que estavam prestes a ver na tela do cinema. Os anos 70, por exemplo, foram uma década palco de várias obras consagradas, que entraram para o hall dos filmes para ver antes de morrer como os mais importantes para a história do gênero mais controverso de todos. E eu posso citar os mais clássicos como O Exorcista, O Despertar dos Mortos, A Profecia, Carrie, Halloween, O Massacre da Serra Elétrica, Invasores de Corpos, Suspiria e The Amityville Horror. No Brasil, Terror em Amityville, A Cidade do Horror, lançado em 1979, consagrando uma das mais bizarras histórias de horror de todas, porque até hoje existem controvérsias e especulações sobre o que realmente aconteceu na famosa Mansão do Diabo. O filme é uma adaptação do romance de Jay Anson, de 1977, que em primeira análise não foi baseado em uma história real, mas é uma história real que surgiu com o caso DeFeo e os assassinatos na 112 Ocean Avenue, e foram propagados por uma história de terror contada pelos moradores da residência depois da tragédia, os Lutz, George e Caitlin Lutz. O Jay Anson compilou as informações dadas pelos Lutz de que a casa que compraram e se mudaram por uma pechincha, obviamente pelo que aconteceu por lá, transformaram aquele primeiro mês de moradia em um verdadeiro inferno, com direito a todo tipo de acontecimento paranormal que ia de um frio infinito mesmo com a lareira funcionando até o próprio capiroto dando as caras. E esse filme, bom, esse filme conta tudo isso nos mínimos detalhes, e você vai entender o porquê as casas guardam lembranças malignas. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje é o dia de terror em Amityville e tudo o que aconteceu na vida da família Lutz e muito mais, como o caso real que inspirou essa história e a verdade por trás de tudo. Mas antes, é claro, não esqueça de deixar o seu like para me incentivar na produção de mais vídeos como esse. Seja um maníaco por cinema e inscreva-se no canal, ativando as notificações para ser avisado quando o vídeo novo for liberado. Curta a página do Facebook e me siga no Instagram para bater um papo de maníaco comigo. Beleza? Essa é a hora de correr, porque o verdadeiro terror começa agora. Se entenda. Quando se pensa em filmes de casas assombradas, logo vem à mente O Iluminado, de Stanley Kubrick. Realmente é um clássico absoluto do terror, onde o Jack Nicholson quebra portas e manda um Here's Johnny. Here's Johnny. Quem diabo é o Johnny? Você não sabe? Isso fica pra outra história. Mas a adaptação cinematográfica de um livro do Stephen King estreou em 1980, e em 1979 veio Amityville, ou seja, é antecedente e também é um dos primeiros filmes de casa assombrada que vem à mente. Amityville, além desse aspecto, se configura na categoria de filmes baseados em histórias reais, tal qual O Exorcista, nas mãos de William Friedkin, também adaptando um livro do William Peter Blatty sobre possessão demoníaca. O Exorcista é o maior filme de terror de todos os tempos e foi baseado no caso de um garoto de 13 anos chamado Roland Mannheim. No filme temos a Regan McNeil possuída pelo demônio Pazuzu, gente boa. É engraçado como essas produções têm seus níveis de similaridade, tanto é que a conhecida tríade do terror moderno é composta por O Bebê de Rosemary, O Exorcista e A Profecia, todos livros. O livro Amityville, lançado 2 anos antes do filme, não foi uma obra-prima como essas, porque o Jay Anson não é um Stephen King. O que eu posso dizer é que o livro é ok, uma minhoca com cãibra, ele é fraco mesmo. O motivo de ele ter ganhado notoriedade passou longe de ser por sua qualidade narrativa, e sim por sua origem. Amityville, o Céu Vermelho, é uma cidade pequenininha nos Estados Unidos, localizada a alguns quilômetros de Nova York. Ela é conhecida principalmente pela casa assombrada e a história que leva o seu nome, mas nem sempre foi zoado assim. No início da década de 70, ela era um zero à esquerda no mapa americano. E o que aconteceu nessa casa, você me pergunta? Bom, exatamente isso. Para entender o filme, é fundamental saber o que aconteceu naquele terreno amaldiçoado, porque a história dessa versão não aprofunda nisso, mas é uma parte indispensável da história. Alguns assassinatos ocorreram na noite do dia 13 de novembro de 1974, mais ou menos entre as 3h15 da madrugada, quando 6 membros da família DeFeo foram mortos na própria casa, situada na 112 Ocean Avenue, no vilarejo
de Amityville. Entre as vítimas estavam os pais, Ronald e Louise, e 4 filhos do casal, a Dan, de 18 anos, Ellison, de 13, Mark, de 12 anos e John, de 9. Todos foram baleados enquanto dormiam, e o único maluco que sobreviveu a esse massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr., mais conhecido como Butch, um animal de 23 anos. Ronald e Louise levaram 2 tiros cada, enquanto as crianças foram assassinadas com um one shot. O Butch alegou inocência e foi levado para a delegacia para ser interrogado. E no começo o cara negou estar envolvido. Não fui eu, cê é louco. Mas algumas coisas mal explicadas denunciaram a história obviamente fajuta de que foi a máfia do Quinto dos Infernos que invadiu a casa dele e tal. Os policiais pressionaram e o infeliz confessou no dia seguinte. Butch matou toda a sua família com uma shotgun. O crime foi bem assim. As 6 vítimas foram encontradas mortas em suas camas e não havia nenhum sinal de resistência. Além disso, as necrópsias mostraram que nenhum sedativo foi usado. Depois de todo esse desastre, o cara foi julgado apenas no ano seguinte e o seu advogado alegou, claro, que ele sofria de insanidade e que os crimes teriam sido cometidos porque o Butch ouvia vozes em sua cabeça. Alguns psiquiatras aprovaram essa hipótese, declarando que ele, como um clássico adolescente de filmes slasher, era usuário de drogas e sofria de um transtorno de personalidade antissocial. Porém, outros especialistas disseram o contrário, que Butch sabia exatamente o que estava fazendo. No final das contas, o cara foi preso, condenado a somente 25 anos de cadeia. Só que a parte da investigação ainda era meio misteriosa. Porque assim, a família estava dormindo no momento em que os assassinatos aconteceram. Mas que sono pesado é esse que o Butch teria conseguido balear com uma escopeta seus pais e 4 irmãos sem que ninguém na casa acordasse com os tiros e reagisse de alguma forma? Ninguém da vizinhança alegou ter ouvido gritos, e como eu disse, não houve sedativos. Será que o Butch contou com uma ajuda especial do capiroto? Uma mãozinha do lancheira de criança? Do mochila de rodinha? Essa história me lembra um pouco A Entidade de 2018, que é sobre crianças que matam os pais por conta de um espírito que as induz a fazer isso, e depois uma família se muda para aquela casa, lembra disso? Tal qual o filme, na vida real, isso também aconteceu. Então vamos para a história de The Amityville Horror, e em paralelo, eu vou contando mais. O filme começa exatamente naquela noite de 1974, onde Ronald DeFeo já matou sua família com uma escopeta e os policiais, pouco pasmados com a situação, levam os corpos da família assassinada. Beleza, passado um ano depois dessa desgraça, conhecemos os Lutz, George, o cabeludo, e Kate, a mongoloide, que acabaram de se casar, olha só, e vão comprar a primeira casa. Lógico que a corretora quer vender a mansão, né? Onde ocorreram os assassinatos. E a oferta era muito boa pra ser verdade. $80 mil por uma mansão absurda dessas era uma tentação. Poderia ser uns 800 mil. Eles também pensam assim e caem pra dentro. $80,000? Might as well be $800,000. Dude, a guy kills his whole family. Doesn't that bother you? Sure, but houses don't have memories. Corre, véia! Um mês depois, os Lutz estão em processo de mudança e conhecemos um pouco melhor os personagens. O George é um cara meio carrancudo, sériozão, e a Kate tem 3 filhos, Amy, Matthew e Gregory. E ela é, bom, um pouco bobinha, um pouco zoadinha. Ela não sabe que um papel de parede vai se colar inteiro se ela ficar pegando assim, mas que agonia! Alguém para essa mulher. Até agora tá tudo de buenas, mas o padre tem que chegar e estragar. Esse é o padre Delaney, que entra na casa sem ninguém perceber e invadiu a propriedade, mas está lá na intenção de purificar o lugar. Entretanto, ele não imaginava que coisa boa não ia dar. Antes que ele comece a orar, o padre sente uma certa presença na casa. Começa a suar frio e do nada, várias moscas tomam o ambiente e ele começa a passar mal. A porta se abre sozinha e uma voz do além manda ele sair correndo, o famoso Get Out, que era a chamada do filme nos pôsteres.
provavelmente pegou uma doença diarreica aguda. O padre que estava lá para expulsar presenças malignas é expulso por uma presença maligna. Parabéns. Ele sai no pinote dali, tenta justificar para Kate depois, mas a linha telefônica tem uma interferência, provavelmente excomungada, e além disso, ele sofreu danos físicos também. Sua mão estava toda zoada. O ritmo do filme toma seu próprio tempo para desenvolver as coisas e elas vão acontecendo devagar. Então eu vou narrar as paradas que acontecem mais rapidamente. Se prepara. Um dos filhos deles tomou uma chapuletada da lâmpada para deixar de ser otário. O George é um caso complicado, porque ele, ao longo do filme, vai se tornando cada vez mais grosso, esquisito e arrogante com as pessoas, mais do que ele já era, principalmente depois que ele passa a acordar involuntariamente toda 3h15 da noite, que coincidentemente foi o horário das mortes dos DeFeo. Uma gosma preta sai dos vasos sanitários. Quem foi o responsável por isso, hein? A tia dos moleques, que é freira, acaba vazando da casa também, igualzinho o padre. George, please, Makers. E falando nisso, o padre Delaney continua se ferrando. Ele quase sofre um acidente de carro com descontrole do volante. Descontrole meio fake, por sinal, mas beleza. Em resumo, o padre é o que mais se ferra nesse filme. Um dinheiro do irmão da Kate, Jimmy, desaparece do nada antes do seu casamento. Dá até dó do coitado. O espírito ainda era ladrão. E a babá Jack, que fica cuidando das crianças, fica presa no guarda-roupas da Amy. A Amy também é um caso grave, porque ela tem um amigo imaginário chamado Jody. E o Jody fica mandando ela fazer as coisas. Por isso, ela não abriu a porta do closet pra Jack. Porta essa que não tem tranca, por sinal. Inclusive, Atividade Paranormal pegou bastante referência daqui, porque no Atividade Paranormal 3, no 4 e no Dimensão Fantasma, se não me engano, tem o Toby, que também é um amigo imaginário. Aqui é o Jody. Além de Kate também ser o nome da protagonista do primeiro filme. Um dos garotos tem a mão imprensada por uma janela do nada. Sai até um ketchup da mão dele, que fica emperrada lá. Às 3h15 da madruga, o George vê as moscas que o padre tinha visto. E a porta da casa explode por dentro. A casa era, obviamente, assombrada. E os caras ficam céticos até o clímax. O filme é dirigido por Stuart Rosenberg. E aqui eles inseriram ainda mais momentos que não estavam no livro do Jay Anson, para criar um clima ainda mais pesado na casa. Como por exemplo a sequência da babá ficando presa no closet. É bizarro porque na verdade há muitas histórias envolvendo esses momentos doidos e sobrenaturais dos Sluts, que até os Warren supostamente visitaram essa casa. O Ed e Lorraine Warren, velho. O caso dos Perron, retratado no Invocação do Mal, é bem parecido com esse caso. Engraçado porque a Amy, filha da Kate, tem uma boneca Raggedy Ann, a Annabelle. Não é a Annabelle, mas é uma boneca clássica da mesma linha da Annabelle real, caso investigado pelos Warren. O que por si só já é bizarro. Ainda bem que a Amy não pinta, porque se desenhasse ou pintasse... Criança do Capeta. Apesar de tudo, o roteiro segue bem os acontecimentos do livro e é uma das adaptações mais fiéis de um livro de terror. O Stuart Rosenberg não era um baita diretor e nunca foi, mas aqui ele acertou a mão na construção sutil e gradativa do terror. As atuações são a melhor coisa do filme, elas são ótimas. O Roger Steiger como padre é espetacular, ele consegue passar muita emoção nas expressões. O James Brolin também, e isso fica bem acentuado porque o George foi o mais afetado na trama. Aos poucos ele vai sendo possuído pelo espírito do assassino Ronald DeFeo, adquirindo a mesma aparência e atitudes, e agredindo os filhos e a esposa. Ele dá um tapa na cara dela. Que doença. A Margot Kidder era uma atriz muito legal. Ela foi a Lois Lane em 1978. Ela tinha estourado um ano antes, olha só. Em 79 ela tava lá fazendo a galerinha feliz. Infelizmente, ela se suicidou em 2018. Que loucura, né? A música do filme foi indicada ao Oscar de melhor trilha sonora e ela foi produzida pelo Leilo Chifrinho. O Chifrinho fez uma trilha original para O Exorcista, só que ela foi rejeitada porque os caras não gostaram. Depois ele vendeu essa mesma trilha para a produção do Amityville e foi indicada ao Oscar de melhor trilha sonora. Depois ele saiu passando o chifre na cara de todo mundo. É claro que, para um melhor aproveitamento da história, eles não deixariam essa suposta presença maligna da casa em aberto. No final do filme, uma clarividente desce até o porão da casa e descobre que, após uma parede de pedra, tinha uma parada maligna. Coisa que o cachorro já tinha descoberto há muito tempo, mas ninguém liga pro cachorro, né? Eles quebram a parede e do outro lado realmente tinha uma sala vermelha e a clarividente encarna um demônio que diz pra eles encontrarem um poço que é a passagem pro inferno. It's the passage to hell. E que essa casa foi construída em terreno amaldiçoado.
Lembra do padre Delaney? Durante todo o tempo em que a família ficou na casa, ele sofreu com doenças em seu corpo. Eu não sei se era febre, se era uma dor de barriga, eu não sei. Até chegar o momento de provocar as entidades malignas e ficar cego. Jesus Christ! I'm blind. Alguns dias depois, uma tempestade toma conta da cidade. George, do lado de fora, olha para a janela da casa e vê um porcão de olhos vermelhos, zoando com a sua cara. Esse porcão era nada menos que o Jory, o amigo de Amy. As paredes começam a sangrar. George tá com um machado igual o Jack Torrance do Iluminado. Ele quase mata Amy e a Kate num lance descontrolado, encarnado pelo espírito do Butch. Inclusive, Butcher em inglês é o açougueiro, né? E o George tá indo atrás do porco possuído pelo espírito do açougueiro. As janelas explodem e a casa despingola e se torna um inferno na terra, forçando os Lutz a saírem de lá. Só que eles ainda esquecem o cachorro Harry no porão, o herói dessa história. George volta lá, mas ele acaba caindo no tal poço. O Harry o ajuda a sair, todo melecado de esgoto, e a família foge de lá com vida. Segundo os Lutz, durante os 28 dias em que estiveram na casa, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, ouviram vozes de espíritos, encontraram crucifixos invertidos, enfim, diversas entidades sobrenaturais, e afirmaram ver amoebas escorrendo pelas paredes. E por isso eles resolveram se mudar. A partir do depoimento dos dois, essas experiências se transformaram no livro de Jay Anson, que foi lançado em 77 e que serviu de base para a produção desse filme. Diversos especialistas que investigaram o local e avaliaram as informações relatadas pela família e os arquivos policiais, e eles devem ter assistido o filme também, até hoje não encontraram nenhuma explicação razoável para os fenômenos paranormais. Durante muito tempo, os Lutz mantiveram a versão de que os acontecimentos na casa realmente eram verídicos, e nesse meio tempo eles ganharam uma fortuna, um rio de dinheiro por essa história, para todo tipo de adaptação cinematográfica e derivados. Entretanto, a confirmação de que tudo não passava de uma baita de uma armação veio quando o advogado do Butch, olha só, admitiu que essa história de terror não passava de mentira e que havia sido inventada por ele e os Lutz para ganhar em cima, óbvio, mas sem nenhum cameo do demônio. O George Lutz não passava de um charlatão. Mas a mentira dessa vez não teve perna curta, porque Amityville se transformou em uma franquia gigantesca. Para você ter uma ideia, existem cerca de 20 filmes com o nome Amityville. É muito filme, só que nem todos fazem parte da franquia oficial, digamos assim, porque não existe copyright em cima do nome Amityville. Então qualquer um pega um filme, bota Amityville e vende como se fosse parte da franquia, mas não é. Bom, existe o Amityville 2, A Possessão, dizem ser o melhor filme da franquia. Amityville 3, O Demônio, simples assim, O Demônio. Amityville 4, A Fuga do Mal. Amityville 5, A Maldição. Amityville, Uma Questão de Tempo. Amityville, A Nova Geração. Amityville, A Casa Maldita, bom nome. Fora o remake de 2005 com o Ryan Reynolds. Só de ter o Ryan Reynolds na época em que ele se levava a sério já é ruim por si só. E o de 2017, O Despertar, que parece um episódio ruim de Supernatural. O original não chegou nos cinemas do Brasil, ele veio direto para VHS com o título Cidade do Horror. Infelizmente, o Jay Anson faleceu pouco tempo depois do lançamento do primeiro filme e não viu todas essas continuações ganharem vida e sua obra ser postergada eternamente em Hollywood. Já os Lutz levaram a história da casa assombrada para o túmulo. Ronald DeFeo Jr., o assassino de Amityville, morreu aos 69 anos em março de 2021 e agora ele está sentado no colo do capiroto. Que história de doente mental. Mas se você gostou, não esqueça, deixe o seu like e, claro, se possível, seu compartilhamento para valorizar o trabalho que dá para fazer esses reviews. Um review definitivo sobre Amityville, tudo o que você precisava saber sobre o clássico
para ser formado no curso de graduação em terror do Cinemania. E se você gosta desses vídeos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua indicação de filmes para review, principalmente filmes que deixam pano pra manga, tipo Amityville, para dar um monte de informações e também para falar um monte de bobagem. E se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, assim você ajuda o Cinemania a continuar de pé e funcionando, e de quebra ainda tem o seu nome creditado aqui no final dos vídeos. Inclusive eu quero agradecer muito essa galera que é apoiadora do canal. É sério, galera, muito obrigado a todos vocês e tudo de bom sempre, beleza? Eu sou o Wes do Cinemania, dos maníacos por cinema.